O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Pelo anúncio deste santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, o mandamento do amor a Deus se realiza no amor ao semelhante, sobretudo no cuidado com os mais frágeis, como nos recorda o livro do Êxodo. O estrangeiro, a viúva e o órfão são as três categorias que no Antigo Testamento Deus pede que se proteja a vida e promova a liberdade. Pois nós ouvimos na primeira carta de João: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não se vê. E este é o mandamento que dele nós recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Encontrou-se no Oriente Médio códigos de lei muito antigos, de 2050, e depois um código mais conhecido, que é o Código de Hammurabi, do ano de 1750. Esses dois códigos legais antigos que regulavam a vida do povo, eles também têm em comum entre eles e com a Sagrada Escritura, não é? É a defesa dos mais fracos, dos mais frágeis, como defende o texto do livro do Êxodo que nós ouvimos antes.
Nisso, na proteção dos mais frágeis, não é aí que está a diferença entre a lei de Moisés e esses códigos legais muito anteriores à lei de Moisés. A pergunta é: o que há de novo na lei que Deus deu ao seu povo através de Moisés sobre o Monte Horebe? Qual é a novidade? A novidade da lei de Deus dada a seu povo sobre o Monte Horebe é o fundamento dessa lei. Qual é o fundamento dessa lei? A experiência da escravidão e da libertação do país da servidão, do Egito. A diferença é a experiência pascal que o povo fez, saindo do país da servidão, da casa de servidão, para a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus se revelou a Moisés sobre o Monte Horebe como um Deus próximo, como um Deus que vê, como um Deus que ouve, como um Deus que conhece o sofrimento do seu povo escravo no Egito. Por essa razão, através da lei dada ao seu povo, Deus continua, desde todo sempre, a defender os humilhados, os que estão numa situação de vulnerabilidade. As primeiras palavras do Decálogo, dos 10 mandamentos, que nós encontramos tanto no livro do Êxodo, como no livro do Deuteronômio, as primeiras palavras são essas, que fundamenta todo o Decálogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do país da servidão. Para esse povo, para o povo que Deus escolheu e arrancou do país da servidão para uma terra que ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, Deus, para esse povo que fez a experiência da humilhação e da opressão, não deveria ser difícil, como não pode ser difícil para nós colocar-se no lugar do outro. Essa é a regra do ouro, colocar-se no lugar do outro, como Deus, na sua infinita misericórdia, não só colocou-se no nosso lugar, mas enviou o seu Filho para que nós pudéssemos experimentar e possamos experimentar, num coração como o nosso, numa carne como a nossa, o quanto Deus nos ama a ponto de entregar a sua vida, para que nós não sejamos escravos de nada, nem de ninguém, e nem prisioneiros do nosso egoísmo. Essa atitude basilar de colocar-se no lugar do outro é a atitude para uma convivência humana sadia e que, se praticada, seria um meio extraordinário contra o egoísmo, a sede de poder e em favor do serviço generoso a todas as pessoas, sem excluir absolutamente ninguém, colocar-se no lugar do outro. É uma expressão para uma palavra: compaixão. Compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. O Evangelho que nós acabamos de ouvir torna ainda mais claro o fundamento da lei do povo de Deus. O trecho do Evangelho de Mateus evoca a sequência de um fato em que Jesus calou os saduceus. Eles que não acreditavam na ressurreição e tentaram, com um caso estapafúrdio, ridicularizar e desmoralizar Jesus. Eles é que saíram mal dessa história. A essa notícia de que Jesus
fez calar aos saduceus, porque queriam pegá-lo numa armadilha. Os fariseus não fizeram por menos. Se reuniram, diz o texto, em grupo. Até parece um grupo de pressão. Um grupo que intimida. Se reuniram em grupo. E um deles perguntou a Jesus, diz o texto, para pô-lo à prova, para testar o seu conhecimento da lei, para testar a sua interpretação da lei. Perguntaram qual era o maior, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa é a pergunta. Não é a pergunta pelo primeiro de uma lista que se segue a ele, mas é a pergunta pelo mandamento fundamental da lei. E Jesus, diante de uma tal pressão, diante dessa perseguição persistente, Jesus não sucumbe, não perde a compostura, não perde o controle de si diante da provocação e da pressão. Diante da tentação, Jesus permanece Ele mesmo. E mais do que nunca, centrado na palavra de Deus. Centrado na vontade de Deus. Profundamente unido ao Pai. Não perde a compostura, não perde o autocontrole, não cede a qualquer tipo de provocação e de tentação. É provável, meus irmãos e minhas irmãs, é provável que os fariseus e os doutores da lei, frente à quantidade enorme de preceitos que eles deveriam cumprir para realizar a vontade de Deus, 613, 365 desses preceitos são negativos e correspondiam aos dias do ano. E 248, 365 mais 248, 613, são positivos e correspondiam às partes do corpo. Isso quer dizer que se eles cumprissem de maneira irrepreensível os 613 mandamentos da lei, eles seriam visitados por Deus todos os dias do ano e em cada parte do seu corpo. 613. É possível, é provável que diante de tanta exigência, outros textos também nos confirmam, eles já não soubessem mais qual era o maior mandamento. Ou seja, qual o mandamento que fundamenta todos os demais mandamentos? Ou então, qual é aquele mandamento que está na origem de todos os outros mandamentos? Qual era aquele mandamento que, diante de um conflito entre dois mandamentos, como nós vemos na parábola do bom samaritano, no capítulo 10 do Evangelho segundo São Lucas, versículos 25 a 37, qual era aquele mandamento que, diante do conflito de dois mandamentos, teria precedência sobre o outro e não poderia ser substituído por qualquer outro dos preceitos da lei. Na sua resposta a esse grupo de pressão farisaica, Jesus une como indissociáveis dois mandamentos: amor a Deus e amor ao próximo. O amor ao próximo é a consequência natural para quem crê do amor a Deus. Esses dois mandamentos, indissociáveis na interpretação de Jesus, eles são o fundamento da lei. Na verdade, o fundamento da lei é o amor. O amor de Deus que tende necessariamente no amor e no cuidado dos outros, sobretudo dos mais frágeis, dos mais débeis,
daqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade, não importa qual ela seja. Na origem da lei de Deus está o seu amor, a sua compaixão pelo ser humano, que Ele criou à sua imagem e semelhança. Em todos os demais mandamentos da lei, deve estar presente o mandamento do amor, inclusive como critério para observar ou não observar determinado preceito. Por isso Jesus era um homem livre, porque no centro de sua vida está o amor. O amor faz a gente livre. Eu amo, mas sou apegado, então você não ama. É simples assim. O amor faz a gente livre. O amor deixa o outro ir livremente. Livremente. O amor é desapego. É desapego. Fundamentalmente isso. Quem cumpre, diz o texto do Evangelho, plenamente o mandamento do amor, cumpre plenamente a lei e os profetas, toda a Sagrada Escritura. O amor experimentado e vivido tira todo o rancor e amargura. É o amor que dá sentido a tudo, que faz com que tudo tenha gosto. É o amor que nutre o desejo de viver, a ânsia de acertar, o impulso de não querer outra coisa senão a de servir os nossos semelhantes generosa e gratuitamente. O amor a Deus e ao próximo se torna em Jesus Cristo um amor, um modo de viver, um estilo de vida a serviço da vida, das pessoas, sobretudo dos mais vulneráveis do nosso tempo. O serviço por amor é a razão de ser da igreja. A igreja existe para servir a todos. Igreja do serviço, que lava os pés da humanidade ferida, acompanha o caminho dos mais frágeis, dos débeis, dos descartados, que com ternura vai ao encontro dos mais pobres. É essa igreja que nós desejamos, é essa igreja que reiteradamente tem dito o Papa Francisco ser a igreja do terceiro milênio, uma igreja do serviço, uma igreja de portas abertas, uma igreja em saída, uma igreja misericordiosa. Somente amando é que nós podemos ser verdadeira e profundamente cristãos autênticos, pois a nossa fé, não se esqueçam disso, a nossa fé tende ao amor. Recentemente, uma pessoa me disse: padre, eu creio, mas eu não acredito, não vou dizer aqui o santo para ninguém, mas eu não acredito em determinado santo. Tem problema? Eu disse: você ama as pessoas, filha? Eu amo. Então, a devoção aos santos é absolutamente secundário. Eu também tenho dificuldade com certos santos. Né? Esse não é o problema. O nosso problema é se a nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se a nossa vida está apoiada nele e se ela se traduz num amor que não tem fronteira, num amor para quem não tem porta fechada, um amor para quem não tem coração obstruído pelo egoísmo que ceifa a vida das pessoas. Isso é o mais importante. Portanto, uma fé autêntica, uma fé cristã autêntica, tende a amar o outro como nós somos amados por Deus. O amor a Deus e ao próximo é uma força de vida que nos faz viver uma Páscoa permanente. A saída do eu, fechado em si mesmo, para a entrega generosa, gratuita a Deus e ao próximo. O amor, dizia o Papa Bento XVI, é um êxtase, é uma saída de si mesmo.
Na audiência geral da quarta-feira do dia 21 de outubro de 2020, o Papa Francisco, falando da oração dos Salmos, disse o seguinte: onde está Deus, deve estar o ser humano. A Sagrada Escritura é categórica. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele sempre está à nossa frente. Ele espera sempre por nós, porque nos ama primeiro. Ele olha para nós primeiro. Ele nos compreende primeiro. Ele espera sempre por nós. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Se rezas, Papa Francisco, se rezas muitos terços por dia, mas depois falas mal dos outros, mata o outro difamando-o. O difamador nunca fala na frente. O difamador é sempre um covarde. Um homem que não tem coragem, uma mulher que não tem coragem, uma pessoa que não ama a verdade. Uma pessoa que anda com um saco de joio para semeá-lo na boa semente que Deus plantou. Essa é a pessoa. Isso não é o Papa Francisco, não, hein? Ele é mais generoso, muito mais generoso do que eu. Se reza muitos terços por dia, mas depois falas mal do outro, e depois sentes rancor interior, ódio contra o próximo, isto é puro artifício, não é verdadeiro. De Deus nós recebemos este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. A Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo, mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres, sob pena de não encontrar a Deus. Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano, aquele ateísmo cotidiano. Acredito em Deus, mas com os outros mantenho a minha distância e permito-me odiar os outros. Isso é o ateísmo prático. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar. Meus irmãos e minhas irmãs, na missa desta manhã, em que foram concluídos os trabalhos da primeira sessão do Sínodo Geral dos Bispos, o Papa Francisco diz o seguinte: esta é a igreja que somos amados a sonhar. Uma igreja serva de todos, serva dos últimos. Uma igreja que nunca exige caderneta de boa conduta. Que legal, hein? Nunca exige. Bernardo, tem caderneta na sua escola? Não tem caderneta mais? Eu estou atrasado mesmo. Deus nunca exige caderneta de boa conduta. Por que nós haveremos de exigir? Hein? Deus nunca. E quem diz isso de Deus, põe palavras que Deus nunca teria na sua boca. Deus não exige para caderneta de boa conduta, mas acolhe, ama e perdoa. Acolhe, ama e perdoa. Essa tríade. Deus nos acolhe,
Deus nos ama, Deus nos perdoa. Para Ele não tem pecado grande e pecado pequeno. Nem grave, nem leve, nem venial. Deus perdoa tudo. Essas categorias são nossas, para ter maior possibilidade de excluir os outros. Vou voltar ao texto do Francisco, que eu nem sei mais o que é dele e é meu. Deus ama, Deus acolhe, Deus perdoa. Uma igreja de portas abertas, que seja um porto de misericórdia, onde todo mundo encontra lugar de aportar com segurança, porque sabe que será acolhido. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos disso. Se nós nos reunimos a cada domingo para celebrar a Eucaristia, mas o amor, inclusive o amor aos nossos inimigos, está relegado às nossas possibilidades, nós somos, desculpa essa expressão, nós somos cristãos de meia pataca. Quem se reúne para celebrar a Eucaristia e se aproxima desse altar, a começar por mim, nós precisamos amar, inclusive os nossos inimigos, estar sempre disposto a fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, a acolher aqueles que nos rejeitam, a agradecer a quem é ingrato. Esse é o dinamismo da nossa fé. Que Deus nos dê força. E, sobretudo, o amor exige coragem. Que Deus nos dê a coragem de amar como nós somos amados e a graça de sermos gratos, porque é o amor de Deus que nos reconciliou. É o amor de Deus derramado em nossos corações que nos permite, se nós assim nos deixarmos conduzir por seu Espírito, a sermos pessoas melhores. O cristão é uma pessoa melhor, ou ele não é cristão. Mas para nós, ainda é mais, não só melhores, mas pessoas capazes de amar. Pessoas que acolhem, pessoas que amam, pessoas que perdoam.